A MP 927 é como se você estivesse prestes a ser enforcado e o governo te avisa que vai chutar o banco antes de te falar se vai cortar a corda. Ficou preocupado com a MP e com as implicações que ela tem? Só fica ligado depois da vinheta. Olá, meu nome é Bernardo Nicolau e esse é o Nick Internacional, canal em que nós discutimos os principais eventos do mundo e por que você deveria estar prestando atenção neles. Hoje eu vou falar da MP 927, mas não só dela. Eu quero falar dela dentro do arcabouço das políticas que outros países do mundo têm adotado para combater os impactos econômicos do coronavírus. Para isso, eu vou tratar principalmente de 3 países de forma bem breve, a título de comparação: Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Claro, talvez não seja uma comparação muito justa com o Brasil, mas vai ser só uma análise da lógica por trás das políticas que eles estão aplicando e como isso pode ser trazido aqui para o Brasil para analisar também a lógica da MP 927. O coronavírus cobrou um preço muito pesado de vários setores da indústria. Todos os setores que dependem de aglomerações, por exemplo, foram bastante afetados. Restaurantes, bares, lanchonetes. No setor de entretenimento, shows, feiras, eventos. No setor de turismo, companhias aéreas, hotelaria. Tudo isso tem sido bastante afetado e isso cobrou um preço muito caro do mercado. Para evitar uma crise econômica que está batendo na porta, os países têm tomado medidas. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm começado a discutir a possibilidade de uma dispensa remunerada para os funcionários. Aqui no Brasil, sou estranho, a gente sempre teve isso, mas nos Estados Unidos isso é incomum. Você ficar em casa sem trabalhar e ainda receber. Então agora, eles começaram a discutir essa possibilidade porque é importante que as pessoas mantenham o seu padrão de consumo, até para que elas consigam ficar em quarentena. Nos Estados Unidos também, o governo tem discutido agora, principalmente no Congresso, a possibilidade de subsídios para as empresas. Linhas de créditos abertas e dinheiro injetado nas companhias mesmo, para que elas não vão à falência e para que elas consigam arcar com seus compromissos creditícios e fiscais. Pagar todo mundo e garantir que os impostos também são pagos em dia, de forma a garantir um bom funcionamento da sociedade. Esse pacote não foi aprovado no Congresso da última vez que foi discutido. Mas as discussões continuam em andamento e é possível que nós vejamos uma mudança de postura nos Estados Unidos, porque essas políticas são urgentes e têm que ser tomadas agora. Já no Canadá, nós também tivemos políticas nessa linha, mas claro, com menos oposição. No Canadá, foram decididas linhas de crédito para pessoas, principalmente dos grupos de risco, e populações mais carentes. Então, desde todas as pessoas que se enquadram no público de risco do coronavírus, até, por exemplo, públicos como os indígenas, população portadora de deficiências, pessoas mais velhas e mães solteiras, famílias que não têm uma renda fixa, profissionais liberais, todos esses profissionais vão receber um auxílio do governo canadense, o que auxilia na sua subsistência durante esse período de quarentena e ajuda a economia a continuar funcionando. No Reino Unido, depois de muita resistência pelo primeiro-ministro Boris Johnson, finalmente há uma postura mais incisiva com relação ao coronavírus. E com essa postura, o que foi decidido pelo parlamento é que o governo vai ajudar a custear até 80% dos salários dos trabalhadores, porque é importante que as pessoas continuem a consumir. Eu falei das políticas desses 3 países para explicar a lógica por trás delas. Todas essas políticas são políticas que estimulam o consumo e a atuação do mercado. Essas políticas são bastante importantes em um cenário de crise. Por quê? Crises econômicas funcionam basicamente assim. Vem algum evento grande, inesperado, que afeta ou a capacidade de consumo das pessoas ou a capacidade de abastecimento das empresas. Fazendo isso, você gera um ciclo vicioso. Pensa comigo. A pessoa fica sem capacidade para comprar produtos, não compra. Se ela não compra produtos, a empresa fica sem dinheiro. Se a empresa fica sem dinheiro, ela tem que demitir. Se ela demite, a pessoa fica sem dinheiro. Se a pessoa fica sem dinheiro, ela não compra. Se ela não compra, a empresa fica sem dinheiro e isso vira um ciclo vicioso cada vez maior que cada vez mais danifica a economia. Nesse sentido, entram essas políticas. Políticas que combatem e previnem crises econômicas podem entrar em qualquer um desses 2 pilares. No pilar pessoas ou no pilar empresas. Se elas dão dinheiro para as pessoas passam a poder comprar esses produtos e giram mais o mercado. Se elas dão dinheiro para as empresas, as empresas continuam capazes de pagar os salários e assim continua girando o mercado. O ideal é fazer os 2.
que é, por exemplo, o que os Estados Unidos têm discutido, o que o Canadá tem feito abrindo as linhas de crédito, o Reino Unido tem discutido também modelos de subsídio, e é o que a medida 927 ataca, ainda que indiretamente. A medida 927, ela na verdade se insere nessa lógica. A tentativa dela é ajudar as empresas a cumprirem com seus objetivos. De que forma? A medida provisória 927 prevê medidas que podem ser tomadas pelas empresas para lidar com o atual cenário de crise do coronavírus. Ela prevê coisas como antecipação de férias, compensação do banco de horas, mas talvez a medida mais polêmica lá, talvez não, né? Com certeza, a medida mais polêmica lá é precisamente a possibilidade de você colocar o trabalhador em regime de qualificação por até 4 meses e durante esse período não pagar salários. Galerinha, só uma breve atualização. Enquanto eu editava esse vídeo, o presidente Jair Messias Bolsonaro, em seu Facebook, anunciou que revogaria o artigo 18 da medida provisória, que é exatamente o artigo que fala sobre a suspensão dos contratos. Mas não precisa ficar preocupado se ainda quiser entender o impacto que isso teria tido na nossa sociedade e toda a lógica econômica por trás disso, é só continuar assistindo esse vídeo. Isso é um problema pensando naqueles 2 pilares da crise que a gente falou. Se você não paga salário, você afeta a capacidade da pessoa de consumir. Se você afeta a capacidade da pessoa de consumir, você está afetando o papel dela no mercado. Se ela não tem dinheiro, ela não compra. Mas se ela não compra, isso também afeta negativamente a sua empresa, além de todos os impactos à dignidade humana que, acredito, estão evidentes. Se a pessoa não tem como consumir, ela passa essa quarentena sem mantimentos, sem produtos básicos, e isso por si só já é um absurdo. A lógica da MP seria ajudar exatamente esse pilar aqui da crise. Reduzir custos para as empresas, porque de fato, pequenas e médias empresas não conseguem pagar salários por 4 meses sem produzir e sem vender. Mas isso não significa que esse pilar aqui, que é o das pessoas, deve sofrer e ficar sem renda. Infelizmente, na MP, o governo não fala de nenhuma medida que ele próprio vai tomar para assumir os gastos com essas pessoas e garantir a renda para essa população. E esse é o problema. É como se você estivesse prestes a ser enforcado e o governo te avisa que vai chutar o banco antes de te falar se ele vai cortar a corda. E aí nós temos um cenário bastante problemático. O tiro pode sair pela culatra, porque ainda que os custos para as empresas caiam, se as pessoas não consomem porque não têm dinheiro, isso volta para essas empresas de algum jeito e agrava ainda mais o cenário de crise que a gente tem vivido. Gostou desse vídeo? Então faz o seguinte: curte, se inscreve e comenta aqui embaixo o que você acha sobre a medida provisória 927 e o que você espera ver do nosso governo nos próximos meses para lidar exatamente com essa situação. Continue ligado no Nick Internacional, onde nós vamos discutir os principais problemas do Brasil e do mundo e por que você deveria estar prestando atenção neles.